comemoração do Dia do Bibliotecário. Agradecemos muito a senhora ter aceito o nosso convite. É muito bom tê-lo aqui conosco. A senhora sabe disso, quanto a gente gosta de você. E para mim é mais significativo ainda tê-la nesse dia, já que foi uma pessoa que ajudou a construir tantos leitores, tantos usuários de biblioteca. Então, nós bibliotecários agradecemos muito a senhora por todo esse trabalho. Tá? E damos a palavra à senhora. Boa tarde para todo mundo. Agradeço eu, porque eu que devo muito aos bibliotecários, tem sido meus anjos da guarda durante toda a minha vida, desde pequeno. Na escola eu li para a biblioteca toda hora, visito a biblioteca aqui na casa. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, mas agradecer a Cristina de poder trocar essas ideias. Isso é uma conversa, quer dizer que é uma conversa. Então, vamos tentar conversar. Mas é uma oportunidade que me levou a refletir muito quando ele me disse. Eu falava um livro que marcou, né, um livro que é importante na sua vida. E eu sei quais são os livros importantes na minha vida, mas são muitos. É difícil escolher, mas eu pensei no Ricardo e falei, eu vejo a importância de livros da Bíblia em dois aspectos. Então eu vou falar desses dois aspectos e vou falar mais de um livro, como vocês vão ver aqui. Mas antes de começar, deixa eu me orientar muito, porque eu sou muito valente. Eu estava ontem numa palestra durante lá em Aguaçã, era para 2 horas, de 9 e meia, de 9 a 12h30. Eu olhei para o relógio, já quase meio-dia. Eu realmente não tenho solução para mim. Ninguém levantou o pé também, né? Ninguém. Ninguém também levantou o pé. Você quer microfone? Que quer? Mas eu quero lembrar, e fiquei muito feliz quando o Ricardo me falou assim, era para ser ontem, aí ele me pediu para ser hoje, porque era o dia do bibliotecário. Eu falei, que coisa boa, eu poder fazer isso no dia do bibliotecário, porque realmente, e aqui, a minha, eu já estou direito, essa minha conversa com o leitor é falar do local onde eu me sinto bem. Né? Eu estou feliz de estar falando aqui no meio de tantos livros, né? Na biblioteca, que é esse lugar que a gente cheira livro, né? A gente mexe nos livros, a gente vê que eles estão todos lá prontos a responder às suas perguntas, às suas necessidades. Né? Eu também lá na minha casa fico rodeada de livros. Quem conhece lá a minha casa, que eu vou invadir no cômodo, atrás de cômodo, com os meus livros, pela paixão por esse objeto livro, pelo objeto, pelo cheiro do objeto e pela mensagem que esses objetos trazem para a gente. Né? Então, eu me lembrei dessa fala do Jorge Luiz Borges, quando eu vi a primeira vez. Falei, tá aí, olha só que pretensão a minha, eu penso a mesma coisa que o Jorge Luiz Borges, né? Que o paraíso, imaginar o paraíso como sendo uma espécie de biblioteca, uma biblioteca. Né? Desde que a gente tenha lá os anjos da guarda bibliotecários para nos proteger, nos ajudar. Então, é uma homenagem, viu, para os da biblioteca, para você, essa conversa que eu quero ter com vocês aqui hoje. Então, eu começo para explicar o rumo da conversa com essas duas frases, ou esses dois pequenos textos aí. Um é esse: você é o que você lê. Porque foi eu disse para o Ricardo, eu quero falar
dos livros que me tornaram a pessoa que eu sou. Porque eu estou convencida que eu sou o que eu li e que eu vou me transformando à medida que eu vou lendo. Não é? E por outro lado, essa outra, que também é uma citação do Alberto Mandel, que me é muito próxima, quando ele diz: a mais perfeita biografia de uma pessoa é sua biblioteca. E aí eu me lembrei do meu memorial, quando eu fiz concurso de titular, em que eu fui fazer a revisão da minha vida acadêmica, e até retomei para lembrar que eu fiz essa revisão a partir dos livros. Né? Logo de início eu digo assim, como eu sempre tive o hábito de botar meu nome e a data nos livros, pelas datas dos livros eu fui recompondo o que eu fui em cada momento, o que os livros fizeram de mim em cada momento, uma longa carreira acadêmica, né, em que eu passei por várias ideologias, influenciada, portanto, por vários livros, me fazendo em função desses livros. Então, realmente, eu acho que a minha biblioteca é a minha biografia. Se quiserem saber, quando eu morrer, coisa que não deve estar muito longe, infelizmente, que quiserem saber a biografia dela, olhem os livros que vão saber, porque eles marcam o que foi a minha vida, o que os livros foram fazendo comigo, né? Nesse você é o que você lê. E isso porque eu estou dizendo, os livros mudam, os livros me mudaram, os livros fizeram de mim o que eu sou. E aí eu venho com um outro poeta, o Mário Quintana, né, que tem essa frase bem conhecida: os livros não mudam o mundo. O que muda, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Ou seja, se a gente lê de baixo para cima, né, os livros mudam as pessoas, e essas pessoas mudadas pelos livros é que mudam o mundo. Então, no fundo, os livros mudam, sim, o mundo, né, passando pelas pessoas. E é nesse sentido que eu quero conversar sobre os livros que me mudaram. Então, eles tanto mudam o mundo que as pessoas têm medo do mundo. Né? Quando se quer que as pessoas não mudem, bota-se fogo nos livros. Né? Então nós temos primeiro uma queima de livros na Alemanha nazista. O risco que era ler livros, né, que podiam mudar as pessoas. Então vamos queimar os livros. Então ali uma fogueira de livros. Né? E isso não é pensar que isso foi lá na Segunda Guerra Mundial e que não acontece isso mais. Né? Os dois de baixo estão aconteceram há pouco tempo, estão acontecendo agora. Né? Ali a queima de livros do Salman Rushdie, que todo mundo sabe, né? Que escreveu os versos satânicos e foi condenado à morte porque escreveu os versos satânicos. Que perigo é esse que esse livro tinha, que precisava ser impedido, né? Que precisava ser proibido a leitura das pessoas, o perigo de mudar as pessoas, né? Mudar para uma orientação que não interessava a quem estava no poder, ou uma linha religiosa no caso. E do outro lado, o que está acontecendo agora? Nesse exato momento deve haver livros queimando por iniciativa do Estado Islâmico, né? Livros que influenciam as pessoas, que mudam as pessoas, portanto, devem ser proibidos. Porque os livros mudam as pessoas. E mudando as pessoas mudam o mundo. E há muita gente que não quer que o mundo mude. Né? Eu lembro desses dois livros, já que vamos falar de livros, porque são dois livros que tratam muito disso. Né? Um que vocês devem conhecer, A Menina que Roubava Livros, é um livro maravilhoso, né? E tem um filme, aí a capa do livro é
a menina do livro, a menina que roubava livros, estão vendo um fogo lá atrás, né? E o filme começa e o livro também. O começo do livro é um pouco diferente, mas a ideia de a menina vendo o livro se passa na Segunda Guerra. Então, os livros sendo queimados e ela esperando as pessoas saírem para pegar os livros chamuscados para ler, né? Então, aí é mostrar, podem queimar os livros, mas sempre haverá quem pega o livro, né? O livro sobrevive. É o caso desse outro livro, que também tem um filme, o Fahrenheit 451, não sei se já viram, um filme mais antigo, né? E que também é muito interessante. Vale a pena ver esses filmes, e, sobretudo, ler esses livros. Porque esse do Ray Bradbury, ele esse é jogado para o futuro. É uma civilização que quer queimar os livros todos, porque os livros são perigosos, né? Os livros mudam as pessoas. Então os livros são queimados. O título é esse, né? A escala Fahrenheit de temperatura, o material, o papel queima a 451 graus da escala Fahrenheit, por isso que ele tem esse nome. Mas o que é muito bonito nesse livro é que, para evitar que os livros se percam, as pessoas memorizam os livros, então os livros permanecem na memória das pessoas, porque elas podem recitar os livros. Ninguém vence os livros, nem o fogo vence os livros, né? Porque eles mudam as pessoas. Então, essa introdução é para eu fiquei refletindo a mudança, os livros que mais fortemente me mudaram. Muitos me mudaram, mas quais aqueles que mais fortemente revelam a mudança em mim por partir dos livros. Então eu retomo esse verso do Quintana: os livros só mudam as pessoas, e mudam muito em vários sentidos, mas eu quero pôr o foco nesses dois aspectos, né? Os livros mudam a visão do mundo, a nossa visão do mundo, nossa visão da vida, nossa visão da interação com as pessoas. E outra mudança que é um pouco diferente da visão do mundo, é a compreensão do mundo. Os livros mudam a compreensão do mundo. Eu vou pôr mais o foco na mudança da compreensão da educação pela influência dos livros. Estou aqui buscando meus autores, né? Fui lembrando dos meus autores, que é uma citação da Clarice Lispector. A Clarice Lispector escreve isso numa das crônicas dela. Guimarães Rosa me disse uma coisa que jamais esquecerei. Tão feliz me senti na hora. Disse que me lia não para a literatura, mas para a vida, né? Então é isso, a gente lê os livros para a vida, muito mais do que para a literatura. Pessoal lá de letras que leia os livros para a literatura, para analisar Clarice, Guimarães Rosa, mas a leitura que marca a gente é aquela leitura que a gente faz para a vida. Bom, então vamos ver que livros que mudaram a minha visão do mundo e a minha visão da vida. Esses dois livros aí. Um Monteiro Lobato, com a chave do tamanho, e o Micrômedas, do Voltaire. Dois livros muito disparatados para terem ser colocados aí um ao lado do outro, né? Deixa eu ver se eu não estou falando mais que de vida. É isso. Ali o que está ali não é a chave do tamanho. A chave do tamanho está aqui, o velhinho ainda na edição brasiliense, né? Que foi
o que eu li era anterior a esse, né? O que eu li era uma coleção de Monteiro Lobato que meu pai me deu quando eu era pequena ainda, estava com 10, 12 anos ou menos, né? E essa aqui é a coleção que eu dei para os meus filhos, né? Então a minha filha viu lá em cima, ela falou: por que você pegou meu livro? Eu falei: esse livro, quem falou que esse livro é seu? Ela falou: eu vou te falar porque que é meu, olha aqui, Lúcia Soares. Eu falei: tá bom, mas você me empresta. Então foi A Chave do Tamanho, foi um desses livros. E um outro livro foi esse aqui. Então eu vou contar por que esses livros me marcaram tanto, né? Vocês provavelmente já leram a Chave do Tamanho. Deixa eu mostrar a carinha deles, porque eu gosto sempre de ver a cara do autor, né? Então está ali o Lobato e está ali o Voltaire, né? O Voltaire com a sua cabeleira que se usava na época. Vocês veem, o Voltaire nasceu no fim do século XVII, mas escreveu durante o século XVIII, morreu em 1778. E o Monteiro Lobato, que foi outro dia, para mim outro dia, né? Quando ele morreu, eu estava com... Vou contar para vocês quantos anos eu estava. Não, eu estava com 16 anos quando ele morreu. Agora eu estou me lembrando, chorei tanto, com 16 anos eu ainda estava chorando porque Monteiro Lobato tinha morrido, né? Mas duas pessoas, isso é uma coisa... Olha como os livros perduram ao longo do tempo, né? E como marcam pessoas das mais diferentes gerações em diferentes momentos. E livros, o do Monteiro Lobato, um livro infantil, pretensamente infantil. O do Voltaire, uma história, uma narrativa também, né? Não propriamente escrito para crianças, que nessa época ninguém escrevia livro infantil para crianças, mas um livro que eu li, agora mesmo vou dizer a vocês por que eu li esse livro ainda adolescente. Mas vamos botar o foco primeiro na Chave do Tamanho. Se vocês bem se lembram da Chave do Tamanho, e se não leram, eu morro de inveja de vocês, porque vocês agora vão poder ler pela primeira vez. A Chave do Tamanho, a Emília está com a Dona Benta na porteira do sítio do Pica-Pau Amarelo, e a Dona Benta muito triste e preocupada porque estava correndo a Segunda Guerra Mundial. E a Emília, então, com aquela esperteza dela e coragem, pensou lá com ela mesma: eu vou na casa das chaves e vou desligar essa chave da guerra. Pegou o pote pirlim-pim-pim e foi para a casa das chaves. As chaves estavam bem no alto. Então ela começa a pular para conseguir baixar a chave. E baixou a chave, não da guerra, mas a chave do tamanho. E aí é muito interessante, porque a gente começa, a partir desse momento, ver o que é o grande e o pequeno, né? Porque ela imediatamente ficou desse tamanhozinho, e no meio de um monte de pano que ela não entendia o que era, até que ela se deu conta que ela tinha diminuído de tamanho, que aquela panaria toda era a roupa dela, né? Dentro da qual ela estava. E aí ela volta para o sítio, todo mundo pode pirlim-pim-pim, volta para o sítio e vai encontrar toda a humanidade, o pessoal do sítio pequenininho assim, né? E o interessante é porque aí começa toda a construção de uma civilização de pessoas de outro tamanho, pessoas pequenininhas, né? E que aquilo olha, esse livro, ele foi escrito, foi o penúltimo livro infantil que o Monteiro Lobato escreveu, que a data dele, deixa eu conferir aqui, ele foi escrito em 1943, vocês viram lá que ele morreu em 48, né? Então foi o penúltimo livro que ele escreveu. Quer dizer, o que esse livro me impressionou ao ler com 10, 12 anos? A relatividade das coisas, né? A relatividade das convenções, porque naquele mundo pequenininho,
As pessoas que, quando do seu tamanho normal, têm muita vergonha de ficar sem roupa, nuas, ali naquele mundo pequenininho, como vestir roupa? A Dona Benta ficou uma coisinha assim, o Coronel também, tia Anastácia também, né? Narizinho, Pedrinho, tudo, coisinhas assim. Então, muda tudo, quer dizer, muda a sua relação, muda as convenções, muda o conceito de moral, né? Essas relações entre grande e pequeno, que é mais forte no livro, mas também de perto e longe, porque aí queriam ir em algum lugar para buscar alguma coisa que, quando grandes, era logo ali. Quando pequenos, era uma caminhada enorme para chegar lá, né? O certo e o errado, que é certo para as pessoas do seu tamanho normal, né, se torna o errado e vice-versa, o errado se torna certo. Então, o que o livro dá é essa possibilidade da vida sob um novo parâmetro, né, sobre um ponto de vista distanciado. É um ponto de vista distanciado das convenções humanas, porque a gente está tão mergulhado nelas que a gente pensa, isso é o certo, isso é o normal, isso. Né? Então, quando você vê sob outra perspectiva, né, isso dá o conceito da relatividade de tudo. Né? E olha que coisa curiosa, quando já no curso de letras, que eu fui me debruçar mais em Monteiro Lobato e ler a literatura adulta dele, entre elas essa coisa maravilhosa que é A Barca de Gleide, que é a correspondência dele com o Godofredo Rangel, que durou muitos e muitos anos. É um calhamaço assim, que o Monteiro Lobato deixou organizada essa correspondência, uma correspondência dessas que ninguém faz mais hoje, né? De vai carta, vem carta, vai carta, vem carta, que o Monteiro Lobato vai analisando com o Godofredo Rangel os livros que ele estava escrevendo, por que ele estava escrevendo, o que ele pensava da literatura infantil. Tanto que ele está publicado em 2 volumes, tantas são as cartas. Monteiro Lobato deixou esse material organizado, porque ele fazia o seguinte, ele mandava a carta para o outro e ficava com cópia. Né? Então ele deixou organizada a carta, ida e vinda das cartas. Bom, numa dessas cartas eu encontrei isso aqui, um trecho de uma carta de Monteiro Lobato, o Godofredo Rangel, é uma das últimas cartas dele. Vocês vejam, o livro é de 43, ele morreu em 48, uma das últimas cartas da Barca de Gleide, que foi a alegria que eu tive quando, lendo a Barca de Gleide, cheguei nessa carta, né, que estava já mais no fim do livro, em que o Monteiro Lobato diz assim, diz o Neves, que eu não sei quem é o Neves, não me perguntem, diz o Neves que você gostou da chave do tamanho. Isso me deu prazer. A chave é filosofia que gente burra não entende. É demonstração pitoresca do princípio da relatividade das coisas. E é realmente isso, né? A relatividade das coisas. Foi o que me marcou e ficou pro resto da vida, a relatividade das coisas. Não precisei nem do Einstein para a ideia de encarar a vida sempre sob o ponto de vista da relatividade, de olhar de longe, de ver que o grande pode ser pequeno, o pequeno pode ser grande, né? Aquela desgraça enorme que acabou de me acontecer, ela pode ser pequena, né? Uma coisinha pequena pode ser grande, e o que parece certo pode ser errado, o que está errado pode ser certo, né? Então, foi um livro fundamental para mim. E numa fase em que a gente está exatamente formando as suas relações com o mundo, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de ver a vida. Né? Bom, e depois vem agora falando o Micrômegas, que foi o outro. O Micrômegas do Voltaire, eu insisti muito com a Sônia Junqueira, da Autêntica, da publicação Infanto Juvenil, que é uma amiga de muitas e muitas décadas, então fico dando muito palpite, que ela publicasse, fizesse uma tradução atualizada do Micrômegas. E ela falou, eu faço literatura infantil juvenil, fazer livro de Voltaire nessa altura. Eu falei, eu li Voltaire quando eu era
jovem, quando eu era adolescente, e para mim foi fundamental. Então você faz essa, ela providenciou a tradução, falou, agora você faz o prefácio. E eu falei, eu não faço prefácio de jeito nenhum, porque esse livro é importante demais para mim, para fazer esse prefácio. E o que eu posso falar desse livro é o que uma adolescente falaria, adolescente que eu fui e que li esse livro e que me marcou. Eu disse, então você escreve como uma adolescente. Você escreve, a sugestão dela foi assim, você escreve como se você fosse uma adolescente escrevendo para mim, que também é adolescente, a respeito do livro. Né? Então, o prefácio, quando vocês puderem ver o livro, deixa eu contar primeiro o que é o livro, que é o contrário do Monteiro Lobato. Porque, cita o Lobato, as pessoas ficam pequenas, no Micrômegas é um habitante de um planeta da estrela Sirius, né? A estrela Sirius, que é de outra galáxia, e que a gente vê no céu às vezes, estrela mais brilhante do céu e mais distante, milhões e milhões de anos-luz da nossa Via Láctea. E esse gigante enorme, mas enorme mesmo, resolve sair dali e dar um passeio pelo universo. E vai para Saturno. Em Saturno encontra um outro gigante, menor que ele, mas grandão também, e os dois vêm para Marte, depois acabam chegando na Terra, e aí a visão deles, enormes, de nós, no nosso tamanho normal, mas para eles um formigueiro, como diz lá o Voltaire. Né? Então já é a visão das pessoas nos vendo de fora, vendo de longe, vendo de uma outra realidade. Né? Tem até a parte que eu mais gosto, é quando eles veem um barquinho desse tamanhozinho assim, que era um grande navio no oceano, mas que para eles até barquinho lá. E lá era um conjunto de filósofos discutindo as grandes questões, né, da humanidade. E eles ficam vendo aquilo e achando muito engraçado essas grandes questões da humanidade. Então, de novo, é essa visão distanciada. Né? Bom, quem pensaria em ler Voltaire aos 13, 14 anos, 15 talvez que eu tivesse, nessa eu me lembro que eu estava no ginásio. Então, quando a Sônia me fez essa sugestão, eu fiquei tentando me lembrar de algumas circunstâncias da minha adolescência em que explicariam a entrada do Voltaire e do Micrômegas na minha vida. Aí eu escrevi o seguinte para ela. Então você quer saber por que toda vez que fica desesperada com algum problema, eu digo para você, olha de Sirius, pois isso é coisa do Voltaire, aquele escritor francês do século XVIII, acredita? Que escreveu um livro chamado Micrômegas, nome de um gigante gigantesco, habitante de um planeta que girava em volta de Sirius. Pelo menos é o que o Voltaire diz. Nem sei se tem realmente planeta em volta de Sirius. Sirius, a estrela mais brilhante que se pode ver no céu longe, milhões de anos-luz deste nosso planeta. De uns tempos para cá, se eu perco um anel, se um professor é chato, se quem eu quero não me tira para dançar, o tempo era assim, né? Tinha que tirar para dançar, não me tira para dançar. Se a festa é cancelada, se chove na praia, lá vem meu pai com a solução. Hora de Sirius, minha filha. Outro dia, resolvi perguntar a ele que história é essa de olhar de Sirius. Isso tudo é verdade, viu? Eu estava terminando um mapa da América Latina que a professora de geografia tinha me mandado fazer. Fui lavar a mão, porque estava colorindo um mapa com pote de lápis de cor. Sabe como é? A gente raspa a ponta do lápis com gilete, espalha o pó com o dedo, cada país de uma cor fica lindo, experimente. O pirralho endiabrado de meu irmão, eu tenho um irmão que é temporão, então ele é 13, 14 anos mais novo que eu. Era um pirralho nessa época que atormentava a vida da gente. Então, o pirralho do meu irmão quis colaborar e rabiscou meu mapa todo com lápis vermelho. Isso só no tempinho que eu fui lavar as mãos.
aprontei uma gritaria, queria matar aquela peste. E lá veio meu pai com a ladainha. Olha de cílios, minha filha. Ô pai, que história é essa de olhar de cílios? Pensa que ele explicou? Meu pai nunca explicava nada, ele fazia outra coisa para a gente saber das coisas. Foi o grande homem da minha vida, o meu grande interlocutor. Não, pensa que ele explicou? Não. Fui lá na biblioteca dele, que tinha uma grande biblioteca. Pegou o tal livro do tal Voltaire, com tal nome esquisito, Micrômegas, e me disse para ler que eu ia entender. Você sabe como é que eu sou com livro. Se pudesse, comia, de tanto que gosto. Comecei a ler e não consegui parar até o final. Sempre gostei de ficção científica, porque é uma ficção científica, na verdade, talvez o grande precursor da ficção científica, muito antes do H.G. Wells. Né? Sempre gostei de saber das coisas do universo. Volta e meia fico matutando se existe gente em outros planetas. Micrômegas, já falei, não falei? É um gigantão que sai do seu planeta, vai viajando pelo espaço e acaba chegando aqui no nosso planetinha. Para ele, uma bolinha de barro, um pequeno formigueiro. Isso são citações do Micrômegas. Mas não vou contar tudo, que o melhor é você ler o livro. Vai gostar, aposto. Eu gostei muito. E acabei descobrindo o que é olhar de cílios. Você também vai entender e aprender a fazer isso. Também não vou explicar o que quer dizer olhar de cílios. Vou deixar você descobrir. Vou só dar umas dicas para vocês também. Depois vocês vão ler o livro, se não leram ainda. Que importância tem num mapa riscado se a gente voa até Círios e olha para ele de lá? Olha, mas não vê. Já pensou o que é um papelzinho numa mesinha de uma casinha, num pontinho minúsculo de uma minúscula bolinha de barro, girando na imensidão do universo? Dá para aprontar uma gritaria porque o papelzinho está com risquinho? Se a professora de geografia dá uma bronca porque o mapa está riscado, eu posso dizer para ela: olha que Cílios, pensando bem, melhor não. Se aquele garoto não ligar para mim, se minha amiga me trair, se ficar chovendo na praia as férias inteiras, eu vou olhar de Cílios. Deu para desconfiar? Sabe, esse Voltaire, com seu Micrômegas, mexeu comigo, mudou meu jeito de enfrentar os problemas, as chatices, as tristezas. Quando a gente olha de Cílios, viver fica muito mais leve. Então é isso. Eu não preciso explicar mais do que isso para ver o que são, o que esses dois, as pessoas aqui mais próximas de mim sabem reconhecer com que eu falo. Olha de Cílios, gente. Olha de Cílios, gente. O Dute mesmo, que anda passando por um período difícil, ele me manda e-mail todo, começa sempre e-mail: Madre, estou tentando olhar de Cílios. Eu falei: esforça que você vai conseguir. Então essa é a marca que esses dois livros deixaram em mim, né? Que é você ter essa visão do relativo das coisas, tanto vendo de Cílios, quanto vendo da pequenez, do ponto de vista da pequenez nossa nesse universo, né? Então isso muda. Esses livros me mudaram, né? Me mudaram e fizeram de mim o que eu sou hoje na minha relação com os problemas e também com as felicidades. Porque as felicidades também precisam ser olhadas de longe, né? Bom, vamos em frente. Agora o outro lado. Porque então, esses livros que me mudaram, nesse aspecto vocês veem que é muito, muito pessoal, de mudar a personalidade, o modo de ser, o modo de encarar a vida, né? Na verdade, o modo de viver, né? E os livros que mudaram a minha compreensão do mundo, minha compreensão da educação mais especificamente. Então, aqui eu começo pela cara do meu grande e querido amigo Bourdieu.
falando do Dutti de novo, ele falou, vê se consegue escrever esse livro que você está escrevendo sem citar o Bourdieu. Porque você não é capaz de escrever nada sem citar o Bourdieu. Mas é porque o Bourdieu realmente me marcou. Não tem jeito de esquecer o Bourdieu. E eu escolhi essas duas fotos porque eu acho que elas mostram bem dois lados do Bourdieu de que eu vou falar. Um, que é o pensador, o pesquisador, né? O sociólogo que pesquisa. E outro, o que nos põe a correr, né? Com o dedo em riste. Né? Bom, que livros? Eu teria que falar de todos os livros do Bourdieu, porque a minha biblioteca, duas longas prateleiras são de Bourdieu, sobre Bourdieu, Bourdieu em francês, o mesmo livro em português, o mesmo livro em inglês e tal. Quem for meu aluno aqui sabe disso, né? Mas eu destaquei esses dois, a reprodução e a economia das trocas linguísticas. O meu reprodução também é essa coisa velhinha aqui, foi a primeira edição, né? Muito feiosa, uma capa feiosa toda. Que os meus alunos ficavam assim, mas quem é esse homem aí? Isso é o Marx? Até que parece com o Marx, não é o Marx, não. É porque aqui ele está representando o erudito, né? O dono do capital cultural. Né? E todo escrito, eu até nem tirei as fichinhas aqui, que é um marco um trecho e outro, está todo rabiscado, está todo com correções da tradução que é péssima. Então, quando trabalhava com os alunos na pós-graduação com ele, ficava antes comparando com o original para chamar atenção para erros que às vezes mudam até o sentido das coisas. É uma coisa triste, tem melhorado, mas as traduções nossas são em geral com muito problema. Bom, mas a reprodução por quê? Aqui também eu tenho que me controlar, porque senão o Bourdieu me leva longe. É claro, vocês conhecem o Bourdieu, então não preciso me deter muito. Né? Mas por que ele me marcou? Não é porque é o Bourdieu, um grande autor, escreveu, um grande sociólogo e tal, todo mundo leu o Bourdieu, mas não sei se todo mundo é marcado pelo Bourdieu. No meu caso, é um caso também de história de vida. Quando me formei, eu comecei logo a dar aula, como acontece com todo mundo. Eu não entrei imediatamente para a universidade, não. Eu comecei dando aula na escola particular, pública, municipal e estadual. E aí, eu sou de classe média, meu pai era médico. Então, hoje em dia ninguém sabe o que é classe média mais, né? Mas, enfim, aquela classe que a gente vive razoavelmente bem, sem grandes problemas. E estudei numa escola de classe média, particular. Quando comecei a dar aula, vou destacar as duas escolas que me marcaram muito fundo, as duas escolas públicas. Uma foi o Colégio Estadual Central, o Milton Campos, que na época em que eu entrei lá, era um colégio para elite, porque fazia uma seleção rigorosíssima, então só entravam os meninos que tinham capital cultural nos termos do Bourdieu. Né? E um colégio municipal, o Colégio São Cristóvão, no pé da Pedreira Prado Lopes. E aí eu não conseguia entender o que era aquilo. Eu não conseguia entender, porque eram tão diferentes as escolas, eram tão diferentes as posturas dos professores em relação às crianças. Eram tão diferentes as crianças. Iam tão bem os de lá. E todo mundo dizia, isso daqui não tem jeito não, isso aqui a gente faz o máximo que pode, mas não dá para ser tudo. Então, eu não... era uma situação muito esquizofrênica para mim entre esses dois colégios, eu tentando entender o que era aquilo. Eu estava no começo de carreira, menina ainda. Quando eu
e nem foi na graduação, porque eu fiz graduação em letras, ninguém estava falando em Bourdieu, né? Mas essa dúvida ficou comigo o tempo todo. Eu escrevi um livro, aquele meu livro Linguagem Escola, que é um livro engraçado, porque é um livro que perdura, já está em quase a 20ª tiragem, e cada tiragem eu fico mais triste. Cada tiragem eu fico mais triste. Por quê? Porque se ele ainda está sendo significativo, é porque as coisas não mudaram. Né? E eu lá falo exatamente, no fundo é a minha trajetória, de um momento inicial, e eu falo disso no meu memorial, em que era a conversa na época, não, essas crianças aqui eu já peguei na época da deficiência, mas havia a época anterior que assim, esse menino não tem jeito, porque o menino vai para frente e tal, e os do estadual todos iam para frente rapidamente, e os daqui não iam, né? Então é porque é uma questão de dom, de inteligência, de aptidão. Mas depois veio o discurso da deficiência, né? São deficientes. Porque eles não têm, os pais são pobres, as famílias são pobres, o vocabulário deles é restrito, e eles não sabem nada, não tem livro em casa, não sei o quê, então são deficientes. Os do estadual eram completamente diferentes, né? Como entender isso? Né? Eu só vim entender isso quando eu me deparei com Bourdieu, que foi nos anos 70. Né? A tradução ele publicou em 71, 72 na França, e essa tradução, essa que eu mostrei para vocês aqui, é de 75. Uma leitura difícil, né? Leitura difícil. Eu não sei quem aqui que assistiu o curso que eu dava e que eu ia fazendo análise sintática das frases, dos períodos do Bourdieu, para que aquilo fosse bem compreendido. Né? E aí foi aquele susto, né? Falei, aí pronto, é isso que acontece. Né? É o sistema, porque o subtítulo do livro, que ali não dá para vocês lerem, é Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, que veio depois de uma grande pesquisa que ele fez sobre, tem tudo a ver conosco, sobre os estudantes na França que entravam para as chamadas grandes escolas, né? Que entravam para o ensino superior. O livro chama Os Herdeiros. Essa pesquisa, ele mostrava como quem entra, quem progride, quem vai para frente, são os herdeiros de capital cultural, pessoas das classes de privilegiados, né? E os que ficavam de fora eram das pessoas das classes não privilegiadas. E aí, disso aí, ele construiu esses elementos para uma análise do sistema de ensino. Como o sistema de ensino dá cada vez mais a quem tem mais, para falar nos termos da parábola lá de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, dá cada vez mais para quem tem mais, e quem tem pouco tira até o pouco que eles têm, né? Ele tira um pouco por quê? Porque o menino vai para a escola, porque ele quer ir para frente, ele quer melhorar de vida, mas a escola não dá a ele isso, até tira o que ele tem, o quê? A vontade de vencer, a vontade de avançar, né? Então, o que o Bourdieu traz foram essas ideias que vocês conhecem bem, né? Que me levaram a compreender por que a educação era e é do jeito. Enquanto esse meu livro estiver vendendo, eu vou ficar muito chateada, porque eu vou morrer deixando a situação do jeito que estava, quando eu comecei a dar aula no Colégio Estadual e no Colégio São Cristóvão, né? E até hoje as coisas continuam assim, por processos muito subreptícios, né? Por processos muito escondidos, mas sempre basta a gente ler o jornal hoje, jornal de hoje, não sei se é a Folha ou o Globo, ou o Estado de Minas, porque eu leio 3 jornais por dia, também as coisas de ser leitora dá um trabalho danado. Mas falando do ensino médio nosso, né?
Quantos adolescentes estão fora do ensino médio? Porque entra e sai. Sabe por quê? Porque o que eu quero fazer nessa escola que não me entende, que não sabe quem eu sou, né? E aí exerce sobre mim aquilo que o Bourdieu chama de violência simbólica, né? Para mim, Bourdieu deixou claro que essas desigualdades não são deficiências, são desigualdades. E ninguém é melhor ou pior do que o outro. São diferentes. Por que são diferentes? Pelas condições sociais, numa sociedade estratificada, dividida em classes, né? Em que as pessoas têm oportunidades diferentes, condições diferentes, né? Enfim, tratar como desiguais os desiguais. Não se pode deixar de reconhecer que houve e está havendo um esforço grande para a igualdade. Mas igualdade de quê? De carteira na sala de aula. Igualdade de carteira na sala de aula. Mas o ensino continua sendo um ensino para desiguais. Então, a gente pode ter igualdade, não tem equidade, né? Quando vocês veem o resultado do Enem, outro dia, quem são os grandes vitoriosos no Enem? As escolas particulares. Onde é que estão as escolas públicas? Lá no fim da fila, né? Daí o processo de violência simbólica, daí o processo da discriminação se repetindo. No outro livro, que eu comecei lendo, esse livro foi no início um artigo grande numa revista francesa, foi meu primeiro contato com ele, e depois virou um livro que eu acho, de novo o problema da tradução, aí eu não trouxe o original, que para nós saiu como A Economia das Trocas Linguísticas. Em francês o título é muito mais interessante. Isso aqui é o subtítulo da edição francesa, o título é Ce que parler veut dire, o que falar quer dizer. Olha que título bonito, né? Em que ele mostra como a fala, né, quer dizer coisas diferentes. A mesma pessoa pode falar, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala a mesma coisa, isso quer dizer coisas diferentes, dependendo do lugar de quem fala, né? É a economia das trocas linguísticas, né? Que é essa reprodução colocada nos termos da linguagem, do uso da linguagem. Agora, o mais importante é o seguinte: o Bourdieu ficou acusado de ser reprodutivista, de não ver esperança para o sistema de ensino, né? Que então as coisas são assim mesmo, assim tem que ser assim. E aí vem um problema de leitor. As pessoas leem a reprodução e se esquecem de ler a epígrafe da reprodução. Então, o livro A Reprodução tem uma epígrafe que dá todo sentido ao livro, mas ninguém lê, porque as pessoas pensam que epígrafe, e eu brigava muito com meus alunos de mestrado e doutorado por isso, epígrafe, as pessoas pensam que é para enfeitar. Aí cata um Guimarães Rosa lá, uma Clarice Lispector, e põe uma frase que não tem nada a ver com o livro. Quando a epígrafe dá o sentido do livro. É aquilo que o autor põe no começo, né? Epígrafe, grafado, escrito, epi, junto do livro, para dizer, então vocês leiam esse livro com esse sentido dessas palavras aí de outra pessoa. Todo mundo salta a epígrafe, porque é um poema de um grande poeta francês, Robert Desnos, que fez um livro lindo de fábulas, tipo fábulas para criança, que é esse poema aqui, que nessa edição, e eu não sei porque eu não tenho edição moderna, que eu sou muito agarrada com essa, e não quero saber de separar esse livro. Mas aqui a epígrafe sai em francês, e eles põem no pé da página a tradução. Então eu pus ali ao pelicano, vou ler a tradução que eles põem aqui no pé da página ali. Olhem bem como é que essa epígrafe diz o que o Bourdieu pensa daquilo que ele descreveu
O capitão Jonathan, estando com a idade de 18 anos, captura um dia um pelicano numa ilha do Extremo Oriente. O pelicano de Jonathan, de manhã, põe um ovo inteiramente branco, e daí sai um pelicano espantosamente parecido com ele. E esse segundo pelicano, por sua vez, põe um ovo inteiramente branco, de onde sai, inevitavelmente, um outro que faz o mesmo. Isso pode persistir por muito tempo se antes não fizermos um omelete. Olha só, pronto. Ele está dizendo que as coisas são assim, elas se reproduzem, né? Agora, para que não persista isso, é preciso fazer um omelete, né? É preciso fazer um omelete. O que é um omelete? É mudar isso, vamos transformar isso. Essa é a grande marca e a grande carga que o Bourdieu me deixou, que é assim o sistema da escola pública, né? Então, vamos tentar fazer um omelete com isso aí, é preciso tentar transformar isso, não é fácil, mas é preciso continuar, né? Persistir. E aí, quando criticam quando eu disse que a compreensão do mundo, essa é uma frase básica que não é propriamente do Bourdieu, do Spinoza, que ele diz que a gente deve ser, enquanto sociólogo, enquanto você está analisando como as coisas são, você não deve deplorar, porque isso é que eu escutei a vida inteira. Ah, meu Deus, que horror trabalhar em escola pública. É uma peleja terrível. Esses meninos, coitados desses meninos, coitados dessas crianças, não tem condição, deplora. Ou então ri. Ah, você precisa ver o que o menino aprontou na sala hoje, coisa mais engraçada, esses meninos, e vem com uma história que está marcada pela cultura da criança, né? E não detestar, Deus me livre, eu detesto, eu quero sair o mais rápido possível de escola pública, e sai mesmo, né? E adoecem muito na escola pública, adoecem muito, porque detestam aquilo. Então é preciso fugir mais que possível. Mas dizer, não deplorar, quando você vê essas diferenças, é não deplorar, não rir, não detestar, mas compreender, é assim. Porque a partir da compreensão você pode fazer alguma coisa. Há um outro livro do Bourdieu que chama Questões de Sociologia, em que ele são uma série de entrevistas de pessoas com ele. Aí há uma pessoa que pergunta a ele numa dessas entrevistas, mas aqui você não é muito sem esperança com o sistema, com a escola, com o sistema de ensino, que tem que ser assim, que é assim, porque não leu a epígrafe, né? Ninguém lê a epígrafe, é a coisa que sempre que me falam, que o Bourdieu é reprodutivista, eu falo, você leu a epígrafe? Vai ler a epígrafe. Aí ele respondeu assim, uma lei ignorada é uma natureza, um destino. É o caso da relação entre o capital cultural e o sucesso escolar. Quer dizer, você acha que é natural. O menino que é de classe privilegiada, que estudou no colégio marista, no Loyola, é natural que ele passe no vestibular, que o marista fique no primeiro lugar das escolas, né, no Rio, sei lá o quê. Porque a lei está ignorada. O que está gerando essas diferenças é ignorado, né? Uma lei conhecida aparece como uma possibilidade de liberdade. E quando você sabe que é assim, você faz omelete. Você tenta fazer omelete, né? Quando você conhece a lei. Então, a mudança para mim foi isso. A vida inteira dizendo, gente, mas é assim que coisa, como é que eu vou fazer com esses meninos para conseguir que eles avancem e tal. Aí você conhece a lei, entende o mecanismo que está gerando isso, e aí você pode tentar começar a bater os ovos, né? Para fazer a omelete. Então é por isso que esse livro me marcou do ponto de vista da educação. Eu comecei nessas escolas públicas, depois vim para a universidade
E essa coisa da gente ter que ficar em dedicação exclusiva significa que te afasta dessa prática com a escola pública. Mas é que eu dei continuidade o tempo todo, só trabalhei com escola pública. Isabel está aqui, que estava na escola pública, e foi fazer pesquisa na escola pública, me orientando, ela vem dos lados de lá, né? Então foi manter esse contato com a escola pública. Para quando finalmente me aposentei, eu não me aposentei não, me aposentaram. É diferente, mas na época eu fiquei muito triste, né? Você chega nos 70 anos e eles falam, chega doce, vai embora. Aí, mas foi bom porque eu falei, agora eu volto para a escola, né? Voltei para a escola, onde estou até agora, já há 15 anos que eu estou, primeiro numa creche comunitária no Governador da Serra, depois na rede municipal de Lagoa Santa, tentando fazer o Omelete, né? Essa marca que deixa, que não tem jeito de você escapar, né? A família fala muito assim, não é hora de separar, não. Eu gosto sempre de contar o caso do meu neto, que quando pequeno falava assim, ô vó, por que você não é uma avó igual às outras? Eu falei, mas meu filho, Marquinhos, o que é uma avó igual às outras? Ah, você vive trabalhando, saindo, vai para Lagoa Santa, vai para a favela, vai para aqui. Pois é, eu sinto muito, mas eu não sei fazer tricô. Mas é isso, porque os livros te marcam tanto, te esclarecem tanto, te dão uma visão de mundo, uma compreensão de mundo, né? Que não tem jeito, você é assim. Então, é que você não queira ser assim, você é assim. Graças a Deus, os livros me trouxeram essa marca, né? E são os livros. É claro que eu não posso desprezar outras influências da família, de vários professores que eu tive, né? Da criação que eu tive, etc. Mas eu atribuo a força maior aos livros. Com essa paixão pelos livros, e pela leitura, que é algo que me polariza o tempo todo, né? Eu às vezes falo com minhas filhas, eu vou para a cama. Mãe, 8 horas você vai para a cama? Eu falei, estão me esperando lá, Philip Roth está me esperando lá. Quando eu estou lendo um livro, né? Agora quem está me esperando lá é a Alice, do Para Sempre Alice. Aí é a minha hora de conviver com autores, com personagens, né? Isso é uma permanência tão... Então, voltando lá àquele início, eu sou o que eu li e o que eu leio, né? Enquanto eu estiver vivo, eu acho que eu vou morrer com o livro na mão. Eu falo para minhas filhas, se vocês forem botar alguma coisa no meu túmulo, bota uma imagem com um livro na mão, porque aí eu vou poder continuar lendo o resto da eternidade. E essa biografia que é a sua biblioteca, são os seus livros, né? E daí uma última citação do Borges, que eu estou colocando como epígrafe do livro que eu estou terminando agora, que é isso: que outros se vangloriem das páginas que escreveram. Eu me orgulho das que li. E é realmente como eu me sinto, eu me orgulho das páginas que eu li. E o que eu escrevi é porque eu li. É porque o que eu li me fez de mim o que eu sou, né? É isso, gente. Abri a alma aí para vocês. E a conversa que eu ia falando agora, vocês podem falar. Alguma? Bem, boa noite. Primeiro agradecer sim, os alunos calor, começando agora a faculdade. Agradeço a oportunidade de participar. A FAI é um novo universo para mim. Mas eu fiquei um pouco inquieta com uma questão que foi a seguinte. Um autor que a senhora citou hoje, que também pela importância que você ressaltou assim, do livro na formação do indivíduo, e ter citado Monteiro Lobato, que recentemente foi alvo
muitas polêmicas, assim, da questão racial, né? Autonomia de mandado de segurança. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco disso, assim. Ah, com certeza. Fernanda. É bem-vinda a sua pergunta, porque é preciso a gente colocar a coisa em termos históricos, né? Monteiro Lobato escreveu Renato Souza de Narizinho, você vê, esse último livro, que é de 43, ele começou a escrever história infantil 2 ou 3 décadas antes, né? E escreveu naquela época com as condições sociais que eram daquela época, em que realmente você tinha domésticas que eram negras, né? Agora, o que me espanta nisso tudo é achar que o fato de Tia Anastácia ser negra é um preconceito contra o negro. E não é um preconceito contra o negro. Tia Anastácia é a pessoa mais querida daquele sítio depois de Dona Benta. As crianças adoram Tia Anastácia. A Tia Anastácia resolve todos os problemas do sítio. Quando a coisa aperta, é Tia Anastácia que resolve os problemas, né? Então, é um pouco exagerado isso de achar, e as crianças, essa é a minha experiência pessoal, porque eu trabalho com as professoras de Lagoa Santa, trabalho muito com Monteiro Lobato, a maioria das crianças são negras, há muitas crianças brancas também, jamais uma criança falou: não, mas ela é negra, que absurdo, ela é desempregada, porque ela é negra. Nunca. E eu fiz uma experiência, vou te contar uma experiência interessante que eu fiz. Uma vez eu fui numa feira popular, foi até fora do Brasil, e tinha uma barraca com fantoches. E aí tinha os fantoches da história do Chapeuzinho Vermelho, todos os personagens negros. Dona Benta negra, Narizinho negra, Pedrinho negra, todo mundo era negro. Então eu fui lá em Lagoa Santa, falei, vamos contar a história de Chapeuzinho Vermelho e ver a reação das crianças. Uma professora contou, outra contou, no infantil, contou no primeiro ano, contou no segundo ano, nenhuma criança falou, ai, ela é negra. E o que eu tenho percebido é que as crianças, elas não fazem essa diferença do branco e negro. E a gente tem que tomar muito cuidado para não estar criando preconceito nas crianças que não têm esse preconceito. Elas não se dão conta de que meu coleguinha é branco e eu sou preto, que esse chapeuzinho vermelho aí é preto e o que eu, chapeuzinho vermelho e branco, não se dão conta. Então, a Dona Benta, ninguém nunca, a Tia Anastácia, ninguém se deu conta que Tia Anastácia era negra, né? E a mesma aí, quando pinçam certas frases, se quiserem, podem pinçar outras frases com relação a outros personagens, que é da mesma natureza, né? Então, sabe, agora, o mais importante é isso, digamos que se queira levar em conta isso, é colocar no tempo histórico, né? Em que a obra foi escrita e que a sociedade se organizava dessa maneira. É uma polêmica que você pensa, a gente tem tido esse problema no PNBR, na escolha dos livros para ir, foi daí que surgiram críticas, né? Veja se é possível você mandar uma coleção de livros da literatura infantil brasileira para as escolas públicas e você não põe o Monteiro Lobato, que Tia Anastácia é negra. E as crianças não estão nem aí se ela é negra ou se ela não é negra, né? E você impedir as crianças de viver no sítio do Pica-Pau Amarelo. Que os anos passam, elas continuam encantadas com a Emília, com as aventuras, né? Então, é isso que eu penso, sabe? É isso que eu penso e eu tenho lutado muito contra esse preconceito, contra essa oposição Monteiro Lobato por causa da Tia Anastácia. Você concorda ou não? Eu concordo, eu só tenho um pequeno adendo assim, a fazer, que eu acho que é importante ressaltar essa questão de contextualizar o livro, né?
Porque, por exemplo, essa coisa que a senhora mencionou, assim, de ter a negra na situação de doméstica, não é uma coisa daquela realidade, é uma coisa da realidade até hoje, né? E aí, assim, essa questão também da percepção do personagem em cada lugar, sabe? Que eu acho que sutilmente a criança pode não relacionar isso exatamente com a questão da cor, mas assim, o local não tem um protagonismo do personagem negro ali, como que vai trabalhar essa relação dentro da escola. Depende muito de como se trabalha o livro, né? Do trabalho que você faça com o livro, porque é aí que o livro tem a sua força de marcar. E pode ser trabalhado exatamente no sentido contrário, de você dizer, olha, naquele tempo as pessoas negras é que eram sobretudo empregadas, por que eram, né? É a hora de você mostrar historicamente a situação e ajudar as crianças a se posicionar diante disso. Ninguém? Só queria agradecer pela oportunidade de ouvir a Magda e ficar rememorando as suas atitudes. Porque uma coisa que a gente aprende no mundo universitário é citar, é falar dos autores, é saber colocar os conceitos no lugar certo. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente, sei lá, é atravessado pelos livros, menos certezas a gente tem, a gente começa a duvidar, e aí isso é uma questão de mudança de atitude em relação ao conhecimento, né? Então, eu acho que você nos mostrou que hoje como é que você, as ideias nos penetram e nos atravessam, sem precisar de relembrar tanto assim os termos, as palavras, o livro de verdade, né? As ideias que realmente mexem conosco, nos tornam o que a gente é, sem precisar de muita explicação. Mas o que eu queria dizer é que suas atitudes conosco, a gente que é pupila, né? Que é formada por você aí, sempre mostraram esse atravessamento das suas leituras nas atitudes mesmo, muito mais do que nessa imposição das palavras. Obrigada, Isabel. Agora, preciso também dizer o seguinte, que essas marcas vão se alterando ao longo do tempo, né? E eu volto no meu memorial, em que como eu disse a vocês, eu fui me guiando pelos livros que eu tinha lido ao longo do tempo, né? E até um momento aqui, eu digo explicitamente, aqui atrás também eu explico isso, como é que eu pude recuperar a minha trajetória acadêmica da minha biblioteca, porque ali estava a minha biografia, né? E, por exemplo, quando eu cheguei nos anos 60, eu tenho essa frase aqui. Em 1963, um livro transformou de súbito a minha visão da educação e do ensino. Muito mais que isso, transformou a minha visão do mundo. Foi um livro em 66. Ele, obviamente, não era Bourdieu, porque o Bourdieu é dos anos 70. Né? E assim, cada capítulo, eu ponho os livros que naquele momento me marcaram e me foram transformando. Né? De modo que pode ser que ainda haja tempo de eu ler algum livro que me transforme, mas isso não vai dar muito tempo. Agora você está transformando as pessoas através dos seus livros, né? Mas eu fiquei provocada exatamente por isso. Primeiro que você estava falando que você estava lendo o Philip Roth, que é meu... e eu fico... assim, eu acabei de ler um dele, agora eu li tudo dele. Então, eu fico com essa questão e com essa questão geracional. É tanta coisa para ler, né? E eu lembro muito da minha madrinha que depois de 90 anos eu só leio Machado de Assis. Ela já tinha lido N coisas e ela falou, só vou voltar a ler Machado de Assis 500 vezes. 500. Como é que é isso, hein, geracional, assim?
Eu fico com ansiedade porque eu quero ler muita coisa. Quando eu leio, eu falo, não, mas eu não queria ter lido isso, porque tem isso, tem isso, tem isso. E eu lembro dela depurando, eu não quero ler mais nada de novo. Né? Mas voltar àquilo que me marcou. Você sabe o que vai resolver esse seu problema? Você envelhecer. Porque à medida que a gente envelhece, você vai vendo que você vai depurando, né? E aí você volta para o Machado de Assis, fica na minha cabeceira, o Machado de Assis está lá, né? Aqueles livros de cabeceira que ficam lá. Clarice Lispector, eu citei aqui Clarice Lispector, Guimarães Rosa, são aqueles livros aos quais você volta sempre, né? Volta sempre. Outros, não, são livros, eu estou falando da área de ficção, né? Porque a nossa área de estudo, a gente vai acompanhando o que vai sendo publicado para ver como é que as coisas estão. Esse livro que eu estou escrevendo está demorando tanto, porque tem mais de 3 anos que eu estou escrevendo, Ricardo sabe que eu fico no pé dele pedindo ajuda, e nunca mais que sai o livro, ele hoje se surpreendeu, mas ainda não saiu. Porque eu fico acompanhando a publicação, as revistas, essa maravilha de periódicos CAPES que deixa a gente saber o que foi publicado, está sendo publicado hoje, né? E aí você fala, olha, isso aqui muda um pouco aquilo que eu falei, isso aqui, essa pesquisa acrescenta e tal. Então essa é uma coisa. Agora, na área do nosso lazer, do nosso prazer, né, da ficção, tem esses aqui a gente retorna sempre, e tem esses aqui a gente vai lendo porque, quem sabe, é um novo Machado de Assis, quem sabe é um, né? E há certos livros que ficam. Há pouco tempo, o Arroz de Palma, né? É uma maravilha de livro, que eu leio, volto a ele, releio, né? Dei para a Sara ler, ela ficou encantada com o livro, passo para as pessoas dele, todo mundo gosta do livro, vocês leem Arroz de Palma, uma beleza de livro. Então tem livros que você vai, agora eu falei que estou lendo o Para Sempre Alice, eu quero ler antes de ver o filme, porque é uma neurocientista que escreve, e eu estou muito interessado em neurociências, porque tem tudo a ver com a aprendizagem da língua escrita, né? Então tenho lido muito, estudado muito, mas é uma neurocientista que escreve o processo da mulher entrando no Alzheimer, e essa mulher é uma linguista, professora em Harvard, que ela coloca como professora em Harvard, né? Então ela tem condições de ir analisando o que está se passando com ela, né? E com uma autora que é neurocientista, então ela vai fazer, é muito bom o livro. Quer dizer, é um livro novo, acabou de sair, tem filme e tal, mas essas coisas a gente continua, não vou perder isso. Mas, fica lá sempre. Ler e reler o Machado de Assis, né? Eu acabei de reler o Esaú e Jacó, que é um livro dele que eu gosto muito, né? Falando de envelhecer, eu, como bibliotecária, eu acho que o livro tem que circular. Então eu guardo pouquíssimos. O que eu quero ler de novo está guardado. O que eu não quero eu empresto. Não volta. Não volta mesmo. Pois é. Mas você sabe que comigo, esse é o meu problema, porque eu me agarro no livro assim como criança agarrava nas bonecas, né? Eu não tenho coragem de me separar dos livros. Então, eu já não tenho onde pôr livro lá na minha casa. Eu tenho livro para todo lado, né? Só falta invadir o quarto das filhas e todo mundo, porque... E às vezes eu penso, eu falo com o Ricardo, vou te mandar uma caixa de livro. Mandei, Ricardo? Porque aí eu fico olhando para eles e falo assim, não, quero separar. Começa a separar, esse não, aquele não. Pois é, isso mesmo. Não, eu cheguei a botar livro em caixa. Eu fiz isso há pouco tempo, porque houve uma época que eu fiquei muito interessada em entender essa coisa da leitura na internet, do papel dessas tecnologias, né? E aí comprei uma prateleira enorme disso. Aí falei, vou mandar um e-mail para a Carla, que trabalha nessa área, perguntar se ela quer os livros. E eu vou para o e-mail e falo assim, não, vou esperar mais um pouco.
Mas, sabe, é uma paixão pelo objeto em si. Lá em casa todo dia chega livro. A minha empregada já desce para você, quando bate a campainha, ela falou assim, aposto que eu vou subir com o livro. Aí ela sobe com o livro, falei, não falei com isso mesmo. Mas é uma paixão incontrolável. Mas eu gostaria de aprender, sabe? Isso, de ficar com uns e passar para frente. A minha cunhada mesmo fala assim, que coisa, eu leio o livro, gostei, por mais que gostei, eu passo para frente. Falei, não passo. Agora, o que eu falo muito, e isso é importante falar aqui na área nossa, é que eu repito, falo lá com as professoras em Lagoa Santa, ainda passei a manhã dizendo, isso tem que ser feito com as crianças, desde a creche, porque é lá que se cria essa paixão pelo livro. Né? É lá na creche, na educação infantil, é no primeiro ano, no segundo ano, a Bíblia na biblioteca. Né? Eu, a duras penas, consegui botar bibliotecas infantis em todas as escolas de Lagoa Santa, lindas bibliotecas, porque as crianças podem ir para a biblioteca. Né? Porque é aí que você cria, é a partir daí. Porque depois, com elas, minhas professoras, eu tenho dificuldade de desenvolver esse gosto pelo ler e essa paixão pela leitura. E eu falo, fico com pena de vocês, porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Gente, muito obrigada pela presença, pela atenção, pela cooperação. E desculpe a minha falação. Eu só queria agradecer a generosidade da Magda partilhar e a generosidade, essa palavra de trazer mesmo essa questão da partilha. E que a ideia, né, desse projeto é de estar trazendo leitores para falar exatamente isso, né, daquilo que eles leram, o que isso ficou na gente. Né? Mais do que escreveram, né, a ideia do Ricardo está trabalhando, que leituras que a gente fez. Então a gente espera continuar com o projeto, porque é muito bom, né? Especialmente com essa generosidade aqui, Marta. Muito obrigada. Agora, eu queria, Cris, dar ideia de que você podia partilhar isso com a gente. Que vai ser você? Eu não. Cristina é assim, ela inventa coisas maravilhosas, cria o seu próximo nome, né, gente? Ricardo. Não esqueça disso, não. Referência. Pode deixar depois. Muito obrigado. Tá? Foi uma tarde deliciosa. Tá? Foi uma tarde deliciosa. E para terminar essa tarde, nós convidamos para um chazinho. Né? Tomar um chazinho conosco. Muito obrigado. Obrigada a você. Em crise, agora você tem acabou de Todo mundo presta atenção nesse menino. Ô, meu amor. Esse é o dia dela, mas o seu, você já fica confuso. Eu vou acabar de ser pequenininho, eu não saio desse lugar. logo
Querido, agora o seguinte, com você, o que você vai fazer? Alguém vai te estar passando? Vou pegar o pote lá. Aí de vez em quando eu venho aqui, sabe? Eu quero te ouvir, Cristina. Se você e ele. Fica com os ouvidos. Nas escolhas deles, o que eles fazem? Eu também achei. A ideia para mais Boa ideia. Vai ser legal. você vai diminuir a quantidade, né? Mas a gente vai eu tenho livro pra Magda, é feita da Magda, né? Ela é itinerante? Mandei uma música, não sei se você ouviu? Mas eu já tinha respondido. Você não ouviu? Você já me respondeu no rádio? Eu respondi no rádio. Por enquanto, só eu vou mandar pra gente da comissão. Aí ele disse assim, sabe que eu não entendi, mas eu achei que ela receber a resposta antes de porque você não, na verdade, não tem Eles me mandaram a sua gravação e aí a gente não sei se tinha África mesmo. Mas não é no curso de letras, não? Para mim ele está entrando no curso de letras. Você viu que eu fiz maldade com ele também. Não, mas não sabe a gente. Sabe, isso a gente aprende também. Mas a história essa é uma disciplina, não vai dar uma disciplina só também. Todas duas. Agora já sei isso. Achei que era essa ideia. Mas acaba depois, talvez ele até quer um pouquinho a letra. Eu acho que ele tem mais que na verdade não tinha história lá tinha ciências, estudos sociais, tinha outras coisas que dá. Também não vai dar pra começar bem tranquilo até chegar lá. Do Érico, né? Não sei se eu desço, mas acho que eu vou descer. Saia. Vai lá? Vamos no seu passo, vai beleza, né? Você confundiu. Eu tô pensando que eu prefiro chegar às 7h10. Vamos lá, pai. Então, demorou?
Então, você faz o seguinte, pergunta para os professores, porque a partir de abril eu vou para lá. Corre, por favor. Mas às vezes que eu tenho fome, eu já venci. Então não deixa de chama gratinho. Com certeza, a partir de abril. Os professores pensam você põe assunto, que eu já tive muito professor. Não foi. Fala! Quis mandar eu escolher 3, eu falei não. Gostei demais. Desculpa aí que eu vou ficar um pouco, mas eu estava precisando. Eu vou lá, eu quero meu bem, você tem? Não, mas é sempre bom ouvir mais uma vez. Nós vamos, é só dar um abraço, Deus não deixa ser. A menina linda. Acho que menina linda que você arrumou, né? Não, mas assim, a gente vai fazer isso, viu? Pra saber mesmo. Você acha meu pai tá falando controle de doenças. Eu tenho que falar isso com meu pai. Só tá bem. Agora. Ai, que bom, ele vai chamar a mamãe. E tem coisa nova também.
pesquisas nossas de família. Não sei se não tem recurso. Eu esqueci o nome. E agora Isso é da onde? Em francês, é a original, depois sai em inglês, agora sai em português. Eu acho que é muito bom. E eu sei que essa língua vai sair vai sair Sai da seleção, tá uma coisa boa. Começaram com Pode ser temas para formar código. O semestre passado foi o João quando falou sobre o que porque a gente nem tinha se traduzido. Certo? Daí, esse mês não vai falar sobre ódio, não falar assim. Quem topava falar com pessoas assim, não? Será que eu tenho coragem de entrar? Não, mas assim, não é porque a gente quer a formação porque agora no dia final do ensaio, você está estudando, quer quase uma coisa de jeito e para nada no sentido de formação mesmo. Então tem de tudo. Não é uma atividade que vai ter mas todos os semestres teve uma hora recente, eu estava pensando quem seria o semestre que vem. Tem uma coisa, como quisermos. Às vezes eu leio ou esse permanente, saiu da ou então esse já saiu da edição. Mas não é para, tipo assim, responder a nossa, a gente tem mas é uma coisa que a gente não tem. Não fala nada. Nada, nem saber. Então eu acho que é legal. Ou se você quiser organizar todos os atos. pode ser também. Que negócio dos monográficos? Faz um e que eu fiquei impressionada foi da recepção. As pessoas não sabiam que era engraçado. A gente já estava muito falado, mas ninguém sabia. E foi uma parte que foi essa capacidade também tem pensa nisso. Qualquer data. Não vai me pagar, você vai curtir. Você vai curtir.
Obrigadíssima, Mari. Obrigada. Adorei. O que você está lendo, Felipe? O que você está lendo? Ah, eu acabei de ler o Patrimônio. Eu leio muito isso. Aí eu peguei agora, acabei ontem. Casei com o começo. Eu acabei de não sei, porque eu fiquei atrasando para molhar na mão. Não é? Ele não ia escrever. Ele tinha decidido não escrever mais, ele precisou escrever aquele mais. Aquele livro precisou ficar ótimo. Eu adorei. Mas esse não me faz bem. Eu acho que quando ele sai do seu lugar, eu acho que eu falei que eu falei, ah, agora. Então eu te chatei lá, Marta. Deixa eu olhar o aniversário da Sogra. Então vamos, a gente combina então do praia. Quem encontrar com ela no como é que Pode deixar. olha com ela, né? Pode deixar. E você acha melhor quarta-feira? Não sabe que é o meu problema? Não, eu qualquer data. Não. Você acha melhor? Então vamos ficar na quinta. Tá ótimo. Ô, Mário, mas eu já estou praticamente eu e os caras já estamos não pode deixar. Eu acabando o episódio, eu você pergunta assim, eu já falei isso com você? Eu faço assim. Porque... Aí eu e os caras também, porque eu faço assim. Brincando com ele, mas aí ele faz pra mim também. Ele faz pra mim. Ele brinca comigo, essa hora que você assim. Aí depois ele fala comigo. Não é repetir, não, é esquecer. Outro dia que eu fui na farmácia, eu falei sobre a comunidade e tal. Então, não, ele vai te chamando, eu estou sempre passou umas 2 semanas, eu fui lá pagar. Aí ele falou, cara, você já pagou. E depois você voltou, você voltou para cá. Qual foi? Foi o alemão. Já faço isso. Eu lembro, e aí eu estou começando o livro. Eu estava acabando de ler o livro, outro calendário, e o outro na cabeceira ficou olhando para e atrasando para acabar de ler o livro. Quando os anos finais do pai dele e tal, que ia morrer no fim. Eu não queria mudar no morrer, Estava segurando. Agora eu falei, não, a Alice está me esperando, eu vou ter que deixar o velho morrer. Aí começou muito no começo ainda. E ela, uma das cenas iniciais, ela é professora, fazendo uma conferência, e a palavra foge. E ela não consegue lembrar da palavra. Fica naquela agonia e tal, e enfim, resolve a situação de alguma forma, e depois ficou preocupado. E aí começa a se suceder essas coisas do esquecimento. E aí ela fica analisando o pensamento e a relação dela com o marido, com a filha. É uma coisa meio angustiante, mas muito elucidativa. Né? Porque realmente eu tive uma prima que fez esse processo e eu acompanhava. Mas é linguisticamente, com o olho de cientista, linguisticamente esse livro é interessante. É que eu falei com o Lúcio, porque o Lúcio também está preocupado porque está perdendo as palavras. Ele fica assim, uma vazia, mas é uma vazia direcionada. Eu esqueço as palavras. É engraçado, ele esquece as palavras do coloquial, e quando ele se esforça para lembrar a palavra, vem um sinônimo pomposo, entendeu? Erudito. Olha que coisa estranha. Eu falei, olha, vamos analisar. Mas ainda porque a automedicação produz muito remédio por isso, nunca. Nossa senhora, tem que analisar. Mas ele tem vindo para cá? Não, só vai para a fazenda, ela veio para a fazenda, e é o que ele, em vez de janeiro, passou o mês inteiro na fazenda, mas ele disse que não sabe o que aconteceu. Ele voltou para o tempo todo ficar na fazenda.
agora que está tendo a dedicação, está e fica assim, arrastando esse meu pé aí.